Buenas, pessoal. Olha quem apareceu por aqui de novo. Ainda tô vivo, né? Não aconteceu nada diferente. Ainda faço as mesmas coisas, do mesmo jeito. É o cenário que talvez tenha mudado um pouco, que eu tô sempre mudando uma coisa ou outra. Mas vamos lá. O vídeo aqui não é para falar de fato de milho, de boi, de café, de soja, esse vídeo específico. Mas eu quero mostrar uma novidade que, para quem já me acompanha há um tempo, já não é tão nova, porque é um projeto que já deve ter, vou chutar, uns 4, 5 anos para mais. E eu fiquei com ele um pouco tempo em off. Na verdade, eu já uso ele há bastante tempo, e aí, mais ou menos um ano para cá, eu comecei a dar uma repaginada nele para ficar uma coisa mais comercial, não ficar uma coisa muito quadradona que só eu usava, aí não tinha nada de layout bonito nem nada, era só dados mesmo. E aí eu fui lá e dei uma repaginada e nasceu, né, uma versão nova do Zigo, que era uma coisa que fazia muito, muito, muito tempo que eu queria trazer para vocês aqui. É algo que é uma ferramenta que para mim ajuda muito, sempre me ajudou muito, eu sempre quis ter esse concentrador de informações num lugar só. E para quem já me conhece, quem já me acompanha aqui, sabe que eu gosto daquele tipo de informação meio diferente, né? Eu não gosto de olhar sempre para as mesmas coisas que todo mundo olha. Eu gosto de tentar enxergar de um ponto de vista diferente aquele tipo de informação, seja alguma coisa mais estatística, algo diferente que traz aquele insight, né, que eu acho bem bacana. Então, sem mais delongas, eu quero começar mostrando o Zigo para vocês, o que que ele tem, né? E fora as coisas que estão para ser implementadas no Zigo ainda, que tem muita coisa. É aquele tipo de projeto que nunca termina. A gente começa, faz algo, né, relativamente ok, lança ele, aí o pessoal, né, vocês começam a utilizar, conforme vai surgindo mais demandas, vão surgindo questionamentos e coisas para melhorar, ou coisa que ficou ruim, ou coisa que poderia ter, ou coisa que não faz sentido ter, né, a gente vai lá e vai lapidando e fazendo uma ferramenta realmente muito, muito, muito completa, que hoje, modéstia à parte, não encontra no mercado brasileiro, né? Até mesmo no mercado fora, procurei muito alternativas, até para, né, dar uma espelhada ali, né? E desse nível não acha. E com informações sobre o Brasil, sobre safras de milho, de boi, de café, de soja, né? No Brasil, não acha. Acha muita coisa lá dos Estados Unidos, né? Relativamente da safra deles. 99% dos dados são pagos e não é barato, né? Isso estou falando dos Estados Unidos. Estamos falando aí de alguns milhares de dólares, alguns dados específicos que a gente consegue, né, adquirir lá. No Brasil, parece que tudo é meio arcaico ainda, muita coisa na planilha, muitos órgãos, até mesmo órgãos do governo, né, tipo o Conab da vida, ou o próprio Ministério da Agricultura, não tem dados públicos de muitas coisas que são de fato públicas. Então é bem complicado. Mas a gente consegue, né? Então eu sou da área de TI, trabalho com isso a minha vida inteira, né? Então a gente tem os métodos para conseguir dados e automatizar isso. Bom, vamos lá então. Eu vou mostrar aqui como é que tá. Deixa eu mudar minha tela. Ainda estou, né, voltando a aprender a usar aqui o sistema de gravação de vídeo. Então, o Zigo é esse aqui, a tela inicial dele, né? Bem semelhante àquela versão. Deixa eu botar aqui no modo full screen. No modo semelhante àquela versão inicial que eu tinha feito lá em 2022, 2021, por aí. Então, atualizei, melhorei, deixei mais rápido, mais leve e bem bacana. Então, para começar aqui, atualizada na página, o que que ele tem, né? Tem aqui em cima um menuzinho, mostra aqui os horários, né, das bolsas, né, as principais bolsas do mundo, para a gente se localizar no tempo aqui. Aqui tem um menu, né, um menu suspenso com um monte de dados aqui que a gente vai visitar um por um. E aqui mais ou menos um mapa. Eu sempre gostei da ideia do mapa, né? Porque eu não estou usando aqui agora, mas imagina numa TV grande, numa sala, eu ter aquele mapa com todas as bolsas, né? Ou as principais bolsas que a gente tem acesso no mundo e como que está, né, a variação naquele dia, percentual. Por exemplo, o Ibovespa hoje caindo 0,23, aqui a Bolsa da Argentina, né, subindo 0,05, do México lá caindo 1,44, aqui as bolsas americanas, né, S&P, Nasdaq, Dow Jones. Aí aqui tem as bolsas europeias, como é muito pequenininho, fica tudo muito junto, mas a gente pode dar um zoom aqui se quiser, né, e vir aqui pegar as bolsas de Londres, Eurostoxx, o DAX, o CAC,
pegar todos eles aqui. E, enfim, tem as bolsas do mundo inteiro. Então isso aqui já é uma coisa que eu acho bem interessante. Aqui embaixo, já voltando um pouco mais, né, para o nosso mercado interno e principalmente focando aqui na parte do agro, que sempre foi a ideia do Zigo, ele já traz aqui um pouco do Basis, né? E o Basis aqui tem várias formas de calcular, ou melhor, tem várias fontes de dados. Então aqui a gente tem o milho, né, a soja, o boi e o café. Então a diferença do físico para o mercado futuro. E quando eu falo físico, né, o Basis nacional, ele está falando do CPEA, né, que não é o físico de praça. O físico de praça tem também, mas é na outra seção. Aí aqui tem a questão do clima, né, que ele fica analisando El Ninho, Laninha, né, e monitorando isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então aqui ele está na fase atual de El Ninho, com uma anomalia de mais 1,39 graus Celsius. Né? O período ali que ele mostra aqui, ó, MJJ, é maio, junho, julho. Né? A abreviação que eles utilizam é assim, então a gente deixou tudo no padrão, não mudou isso. E aqui os próximos eventos relevantes. Então aqui Progresso Safra, Progresso Safra, Progresso Safra, que são aqui basicamente toda semana que sai. Ontem, dia 12/8, saiu o relatório do AGE, que ele tem aqui também. Aí aqui em cima, né, ativos em alta, ativos em baixa, maior alta, né, e maior baixa aqui, que a gente já vai aqui direto para a aba cotações. Nessa aba cotações, é literalmente uma aba onde tem cotações aqui de vários ativos. O foco aqui não é ações, então não tem nenhuma aba de ações no momento, somente parte de commodities e índices. Então nós temos aqui, por exemplo, o índice da Austrália, tem aqui boi gordo, tem a ordem alfabética, né? Índice da Austrália, boi gordo, tem petróleo Brent, tem aqui a bolsa da França, o milho, o petróleo e assim vai. Então tem vários e vários índices, todos atualizados. Eu não vou dizer que é tempo real, porque eu não posso, né, colocar dados em tempo real. Eu sou proibido por lei, não posso. Mas assim, sendo aqui uma coisa, como esse vídeo não vai ter muita divulgação mesmo, é menos de 1 minuto, na maioria das vezes. Então é praticamente tempo real. Algumas cotações são ali entre 3 e 5 minutos, mas no geral, né, daria para quase que um tempo real. Como isso aqui não é uma plataforma de trading, não é para a pessoa vir aqui comprar, fazer trade, né, fazer operação de compra e venda, essa diferença de 1 minuto, 2, 3, 5, até que fosse meia hora, acredito que não vai mudar muito, né, na questão de tomada de decisão. Então, isso aqui não é uma ferramenta de trade, não dá para rotear ordens aqui. Tá? Então, aqui, sobre os ativos em si, cada um, por exemplo, eu vou clicar no milho, eu posso clicar em cada um dos ativos aqui, ele vai abrir aqui a parte de cotação, então ele tem aqui um gráfico, sempre com o maior dado possível, então aqui no caso do milho eu tenho dados desde 2008, então um gráfico, esse gráfico é interativo, ele aumenta, diminui, pode fazer o que quiser nele aqui. Tem a última cotação aqui, ó, 69,36, caindo 1,39% hoje. O último fechamento, no caso de hoje, né, que já fechou, 69,36. Aqui a variação year to date, né, que é o quanto ele caiu no ano, a máxima do período, a mínima do período, as médias, né, começa. Aqui são indicadores, médias de preço dos últimos 20 dias, 200 dias, o RSI, né, que é o IFR 14, estocástico lento, os valores que estão, MACD e ATR. Então ele traz aqui alguns indicadores. Dá também para eu simplesmente clicar aqui na opção de criar alerta, que é uma coisa que eu uso muito no Zico, muito. Eu venho aqui, clico em criar um alerta, eu posso colocar aqui, se eu quero que o preço, né, seja maior ou igual, né, suba, né, o preço até menor ou igual, né, e aí esse alerta aqui, eu boto o valor aqui, obviamente, esse alerta ele me envia por e-mail ou por Telegram que está cadastrado aqui na minha conta. É bem legal isso aqui, né? Então só na parte de alerta já é uma coisa que me ajuda muito. Futuramente eu vou criar mais indicadores e alertas para indicadores. Que aí eu posso, por exemplo, fazer aqui colocar ele para sempre que um IFR cair para tanto, ele me avisa. Sempre que um estocástico cair ou subir para tanto, ele me avisa. Dessa forma, eu consigo, né, pegar ali e ver se realmente vale a pena entrar numa operação ou não e tudo mais. Então, é um dado que é bem interessante. Tenho isso para todos os ativos. Por exemplo, posso pegar qualquer coisa aqui. Vamos pegar aqui a Bolsa do Japão, por exemplo, o Nikkei,
ele vai ter o mesmo gráfico, né, das mesmas coisas, os mesmos indicadores e também a opção de criar alerta. É bem legal. Então ali eu falei do milho, eu posso pegar, por exemplo, aqui o boi, ó, né, que é um outro ativo que eu olho muito, também tem aqui todos os dados do boi bonitinho, o boi desde 2003, né, com todos os indicadores, opção de criar alerta e tudo mais. Então, tem muitos ativos aqui, todos os ativos, milho, boi, café, soja da Bolsa Brasileira tem, milho, boi, café, soja e algumas outras commodities na Bolsa de Chicago também tem, na Bolsa de Nova York, né, então tem petróleo, tem enfim, prata, ouro, tudo quanto é tipo de commodities, minério de ferro, que é um dado que a gente não acha tão fácil, minério de ferro é na bolsa da China, então eu pego o dado lá na bolsa de Dalian, lá na China, para colocar aqui, tanto é que esse aqui, ó, tem menos tempo, que foi desde quando ele foi implementado, a gente começou a coletar, que foi lá em junho, mas tem tudo aqui também. É um dado que é um pouquinho mais chato de conseguir, porque tem que entrar lá na bolsa da China e não é tão simples. Mas enfim, tem muita coisa aqui e bem legal, atualiza praticamente em tempo real, então ele mostra que está subindo, está caindo, então ele fica sempre mudando isso aqui, é bem interessante, tá? Seguindo adiante aqui para o Basis, aí aqui a gente começa a entrar mais na parte que isso aqui, né, não é uma informação que se acha por aí, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Basis por praça no Brasil, né, de milho, boi, café e soja. Então imagina o seguinte, eu quero que nem aqui, ele já vem aqui, né, ele está em ordem alfabética, vem aqui o milho, né, o Basis lá em Alto das Graças do Mato Grosso, ele me traz, primeiro, me traz aqui um resumo, né, do milho, boi e o café, milho, soja, café, boi e café, traz também aqui, né, mais ou menos explicando o que é para eu fazer, um resumo aqui de Alto das Graças, ó, que lá a praça, né, o preço atual lá na praça é R$ 51, o milho lá na bolsa, né, o CCM, está em 69,36. Lá na bolsa de Chicago, né, o ZC, né, que é na bolsa de Chicago, em 57,60, equivalente em reais. Aí ele faz um basis, né, B3, né, o basis com B3, que está aqui, né, no caso é o real, o físico com a B3 está em menos 18. E aí o internacional está menos 6. Ele tem a última data aqui de cotação, que foi no dia de ontem, né? Sempre pega final do dia o valor do base. Aí ele dá um resuminho falando que o preço local está abaixo, do equivalente, o desconto na logística e o mercado tratar. E aí aqui tem um dado mais interessante, ó, que é o gráfico. Então nesse gráfico aqui, eu tenho, por exemplo, o preço do milho físico na praça, né, lá de Alto das Graças do Mato Grosso, e vem a evolução dela com o tempo. Tenho o físico nacional, que é o CPE, né? Tenho a B3, que é esse azulzinho aqui, e o equivalente internacional, que seria o ZC lá nos Estados Unidos. Então, tudo isso no mesmo gráfico. Ele traz aqui tudo, era, por exemplo, o internacional aqui, né? Ele traz para reais e faz tudo em reais. E para ficar um pouco mais fácil também de entender, tem aqui, se eu clicar aqui, ó, eu posso colocar tudo em percentual, que aí dá para ver o quanto aumentou, o quanto diminuiu. Por exemplo, a gente vê aqui ó, que o CPEA vem numa linha, né, aumentando devagarinho aqui. Nos últimos dias teve mal uma subidinha. Em compensação, o preço do milho físico lá em Alto das Graças começou a subir aqui, né, em 1º de julho e foi subindo e está lá em cima. Então subiu, vamos colocar aqui quase que 10%, né, saiu aqui de mais ou menos uns 2%, entre 0 e 2%, e está batendo 12% aqui em questão de 1 mês e meio, 2 meses, né? Enquanto o CPEA não. Então o físico está relativamente subindo bem mais do que os outros. Então isso aqui é uma coisa que a gente consegue analisar. É muito bom e muito importante para o produtor, seja de milho, seja de soja, seja de café, saber olhar esse dado para ele enxergar se no momento vale a pena para ele vender, no momento vale a pena para ele não vender o milho dele ou algo do tipo. Por exemplo, se eu tivesse lá em Alto das Graças e fosse pensar em vender milho, agora está mais atrativo eu vender milho do que estava, por exemplo, no meio, início de junho, porque o milho está mais caro. Então eu entrego o meu milho mais caro, né? Então isso é uma coisa que é bem interessante se analisar e é um dado que é histórico. Então ele está coletando aqui agora, porque não tem tanto dado, porque não faz muito tempo que foi implementado, mas isso aqui não vai se terminar nunca. Então eu vou ter lá, por exemplo, daqui a um ano eu vou ter o equivalente lá, mais ou menos, quanto que fica a variação percentual em agosto,
quanto que fica em junho, quanto que fica em julho, e eu consigo ter essas médias. Eu vou trazer aqui depois médias, tudo mais de indicadores dentro dos gráficos de bases. Isso não existe no mercado hoje, não existe. Para conseguir isso, tem que ligar lá para uma trade, tem que esperar que eles mandem, eles mandam uma planilha Excel com um monte de dado, que a gente tem que fazer um curso para tentar entender aquela planilha Excel, que muitas vezes tem dado quebrado, dado que não faz sentido. Isso aqui é tudo automático, ele coleta sozinho e faz e fica bom, redondinho e funciona. E aí tem para todas as praças, né, disponíveis de milho, então são centenas e centenas de praças, né, tudo tem dado aqui, ó. Então, quem quiser pegar de qualquer lugar, consegue pegar. E os dados são atualizados diariamente. Tem a mesma coisa para soja. Então, tem a mesma coisa aqui para soja. Então, todos os dados, né, a gente consegue também para dezenas de praças de soja. Tem a mesma coisa para o boi. Então, a gente vem aqui, por exemplo, ó, o equivalente internacional do boi vem caindo, 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 caindo. Então, aqui o boi tem menos praças, né? Porque são menos regiões criadores de gado, mas também tem. E tem também pro café, mesma coisa, os dados também acompanhando aqui. Então é bem interessante isso aqui. É um dado bem legal que não tem por aí, todos eles, tanto em reais quanto em percentual. Só isso aqui, só esse dado aqui, só essa aba de base, isso aqui já seria extremamente caro se fosse mandar, né, coletar esses dados que nem a gente coleta aqui diariamente, né? Seguindo adiante, né, o clima. Então aqui também ele analisa toda a parte de clima. Isso aqui não é pegando no clima-tempo, então ele analisa todos os negócios, os índices do INMET que tem e do NOAA, que é o que mais dá peso aqui, que é o lá dos Estados Unidos, né, que é a central de monitoramento de clima lá. Querendo ou não, isso é uma coisa que é muito interessante, tem dados do Brasil que é muito mais completo a gente analisando lá nos Estados Unidos do que no próprio Brasil, para ver o nível que é. Então aqui ele traz uma análise geral. Então, por exemplo, que eu falei daquelas siglas, né? Isso aqui, ó, é janeiro, eu não me lembro agora a sigla. Aqui embaixo tem, por exemplo, aqui, ó, tem aqui todas as nomenclaturas, né? Que ele fala aqui de cada um. Por exemplo, aqui, ó, JAS, que seria esse aqui, seria julho, agosto, setembro. Aqui acho que então é agosto, setembro, outubro. Aqui é setembro, outubro, novembro. Ele vai sempre misturando de 3 em 3 meses. Então ele traz assim, porque é como o NOAA representa isso aqui, né? E aí ele vem a classificação, né, com base enfim, nos prognósticos, na previsão, se é El Ninho, se é Laninha, se não é nada, né, e tudo mais. Então, por exemplo, do estado que está aqui, já estão se falando por isso aí há muito tempo, né, os prognósticos aqui, ó, estão basicamente entre El Ninho muito forte, seria um super El Ninho, e um El Ninho forte pelas cores aqui, né? Então a gente vem, por exemplo, lá em outubro, novembro e dezembro, e novembro, dezembro e janeiro. Então, essa região aqui, né, de setembro a janeiro, vamos colocar assim, começando agora em agosto, seria entre El Ninho forte e El Ninho muito forte, um super El Ninho. Então é uma coisa para a gente ter uma analisada aqui. E aí traz aqui algumas questões de umidade de solo, né, umidade de solo na raiz, na superfície, de algumas praças aí, Passo Fundo, Minas Gerais, né, lá em Ribas do Rio Pardo, em Mato Grosso, Rio Verde, Sorriso e Vitória da Conquista. Então ele traz alguns dados aqui para a gente se basear um pouco. Isso aqui também é atualizado diariamente, em tempo real, também é atualizado diariamente. Tudo que está atualizado, tudo que tem no Zigo, né, ou é atualizado diariamente ou atualizado quando de fato sai. Por exemplo, um ASD não atualiza todo dia, é uma vez por mês. Né? Os relatórios de clima também não atualizam todo dia. Esses dados aqui atualizam todo dia. Então a cotação atualiza minuto a minuto. Então tudo é atualizado conforme sai. Então é tudo o mais rápido possível. Tá? Isso aqui também é um dado bem interessante. Questões de safras, e aqui nós temos, né, as safras também de milho, soja, café e boi. A safra de boi é safra que se fala, mas é de boi também. Então aqui o que a gente tem, né, aqui é a parte de produção de milho. Então a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil inteiro, a parte de produção, e tem de Mato Grosso, Goiás, que aqui não está aparecendo, não sei porquê, mas deveria ter, né, todas as praças aqui bonitinho.
Tem aqui de soja, tem de café. Ó, o café apareceu. Isso aqui eu tenho que dar uma verificada. É bom que eu já vou ver. A gente vai fazendo e verificando. Isso aqui é com base, né, de dados da Conab, né, esses dados que a Conab fornece, que a gente tem que buscar, que também não é fácil. Então tem aqui o café, né, a safra, ele vem o relatório ó, mês a mês. O boi também tem menos dado do boi, porque não é, o boi é baseado mais no IBGE, mas o café, o milho e a soja é para ser exatamente igual a esse gráfico aqui. Eu não sei porque que não está aparecendo no meu aqui. Mas ele tem, por exemplo, por região, né, que nem Rondônia, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Brasil inteiro. E aí tem os gráficos aqui mostrando a produção, né, por exemplo, esse aqui do café, né, em cada uma das regiões. Pode selecionar, eu posso clicar, posso colocar só um, só outro, cruzar um com o outro. Enfim, o gráfico é totalmente interativo aqui. Ele traz aqui sempre um resumo do último relatório. Então, aqui no caso, né, que a Conab levou a estimativa do café para alguns milhões de toneladas em relação a fevereiro. Enfim, ele traz sempre esse relatório aqui atualizado. Toda vez que sai um relatório, né, da Conab, que sai um relatório com os dados, ele pega esses dados, ele faz todo o tratamento de dados e traz isso aqui de forma simples, objetiva e bonita. Não é aqueles relatórios de 600 páginas que o dado em si é meio parágrafo. Então aqui é bem interessante. Eu só não sei porque não apareceu aqui na soja e no milho, mas é para aparecer exatamente igual apareceu aqui no café. O ASD, então aqui é uma forma visual de enxergar o ASD, que é bem fácil, que ele tem para milho e para soja. Então sempre que sai, por exemplo, saiu o último ontem, né, que foi aqui em agosto. Então sempre que sai um relatório, ele já pega os dados em tempo real. Então ele vem aqui, né, falando da mudança no mundo, né, o estoque inicial, o estoque final, exportação, importação e produção. Fala do Brasil, fala dos Estados Unidos e aí traz de milho e traz de soja, produção e estoques finais. Então isso aqui é uma coisa que muda, move muito o preço de milho, de soja e de grãos no geral, mas para nós aqui, principalmente milho e soja, quando sai o relatório. Então o Zigo já traz aqui em tempo real isso e sempre que sai um relatório novo ele já posta aqui, já fica, atualiza aqui, né? E já atualiza esse resumo aqui também tudo automático. Bem legal. Safra dos Estados Unidos, então aqui ele acompanha, né, a safra americana, que é um dado também que a gente tem que acompanhar. Tá, tenho que traduzir isso aqui. Então, a safra de milho, né, aqui o percentual que ele está em formato, já formando dente, que eles chamam lá, né, o dented. E aqui também, conforme ele vai evoluindo, então até dá para mudar as cores do gráfico, tá tudo igual, porque se eu posso clicar aqui, ele vai selecionando só o que eu quero, ó. Mas ele vem colocando, né, gráfico sobre gráfico. Então, por exemplo, aqui o percentual lá que ele está o dentinho. Tem aqui a parte do florescimento, né, que seria o silking aqui, ó, que ele está aparecendo aqui, está na parte de florescimento. Então, isso aqui é percentual e aqui é a data, né, o percentual de emergência, o percentual plantado, que é esse aqui que está quase, ó, 97% plantado. Então, ele vem trazendo esses dados aqui. E aí é legal que, por enquanto, parece um gráfico meio esquisito, mas quando fecha um ciclo inteiro de safra, fica bem bonito esse gráfico aqui. Eu só tenho que mudar as cores disso aqui, porque já era para ter mudado e não mudou ainda. Então eu vou falando aqui e vou vendo bug para resolver, né? A mesma coisa era a soja também, né? Então ele traz aqui os dados da soja. Então, por exemplo, eu tenho aqui o florescimento, eu tenho aqui a parte de emergência, que seria o verdinho, então florescimento, emergência ali, percentual plantado, então também, acho que é aquele de lá, é esse aqui, ó, está bem alto lá. E vem trazendo aqui a parte também de o percentual de setting include seria a parte de vagem, né? Quando a soja está em vagem, que seria esse último aqui. Como eu falei, eu tenho que mudar as cores para ficar mais um gráfico melhor. Mas está aqui, ó, o último relatório saiu dia 9/8, né? Então ele atualiza toda semana, sempre dados o mais tempo real possível. Então, para quem, né, tem, para quem planta, para quem acompanha a safra no Brasil, é muito importante também acompanhar a safra nos Estados Unidos, porque muitas vezes, eu já falei isso em vários vídeos aqui, né, a coisa meio que conversa junto. Então, lá a China é o maior comprador do Brasil, né, mas ela também compra dos Estados Unidos, né, compra mais do Brasil do que dos Estados Unidos, então tem todo aquele negócio. Então, quando um tá barato, ela compra lá, ela joga pro outro e fica nesse trade-off ali, porque também ninguém é bobo, né? Todo mundo quer pagar barato e vender caro. É assim que funciona. Aí tem a parte da safra no Brasil, né? Então aqui já tem os dados
de safra do Brasil. Aqui tem, por exemplo, aqui o percentual, né? Esse aqui é do milho. Primeira safra, então vem aqui o, o gráfico, né? Conforme a evolução mês a mês. Então ele vem evoluindo aqui, o percentual de plantio, como está na época de plantio da primeira safra. E tem aqui a parte da segunda safra, que já começa a entrar, né? Plantio e colheita. Então ela veio aqui, já foi toda plantada, e aqui já está na parte de colheita nacional, então, por exemplo, está em 74%. Aí vem aqui a colheita percentual por estado, numa média, né, de 5 anos. Então, por exemplo, Goiás, nessa época, né, já era para ter a média dela colhida 80% e está colhido 74%. Né? Então a gente consegue ter uma ideia ali, esse dado que é bem legal, de se a safra, né, a colheita atual está de acordo com a média dos últimos 5 anos, para saber se não está muito atrasado, se não está ruim, algo do tipo. Então isso aqui é uma coisa que é um dado bem interessante. Por exemplo, aqui em Minas Gerais era para estar em 64 e pouco de média e está em 48. Está bem abaixo da média. Em compensação, São Paulo, a média é 47, mas já colheu 55. Então isso aqui também é um dado relevante. Para a soja, tem o mesmo dado também, né? A safra tem menos safra que o milho, mas é um dado também que eu gosto de acompanhar bastante. Sazonalidade. Aqui a sazonalidade, por enquanto, está só da parte da bolsa lá de Chicago, né? Ou Nova York, no caso do café. E isso aqui é uma sazonalidade percentual. Tem no fundo aqui uma sombrinha, ó. Essa sombrinha é a máxima histórica e mínima histórica percentual do período. Aqui em amarelo seria a média histórica do período percentual. E em verde o que está acontecendo no momento, né? Desde o último, né? Desde a última atualização, que é sempre de poucos em poucos dias. Então ela vem atualizando aqui, por exemplo, a gente tem aqui que o milho na Bolsa de Chicago está com uma variação percentual bem acima do que estava na média, não está ainda na máxima histórica aqui, mas está mais perto da máxima histórica do que da média, né? Nesse período aqui. Eu posso dar um zoom aqui para a gente analisar e ver. Então, isso aqui é um gráfico também que eu gosto de analisar, principalmente quando eu vou fazer um swing trade um pouco mais longo. Eu não gosto de comprar milho aqui, enxergando um dado desse aqui. Tem a mesma coisa para soja. Olha como a soja vem descolando aqui desde o início aqui, né, de julho. Ela vem descolando e abrindo mais. E repara nisso aqui, ó, a sazonalidade, conforme ela vai aumentando, vocês conseguem enxergar que ela vai fazendo, vai abrindo e aqui abre um monte e depois cai de novo. Isso aqui a gente tem praticamente a sazonalidade anual. Café, a mesma coisa, né? Então a gente tem os mesmos dados aqui, ó, como estava bem abaixo da média aqui, agora está voltando. E o boi também é a mesma coisa, ele estava lá em cima e aquela queda, né, puxou ele para baixo e voltou. Querendo ou não, o mercado sempre tende a ficar nessa média. Olha aqui ao longo dos anos aqui, né, isso aqui é uma média histórica, né, desde sempre, desde que o mundo é mundo, e ele sempre corre na mesma linha percentual, né? Então vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a tendência é sempre tentar ficar nessa linha aqui. Então isso aqui é um dado interessante para quem gosta de fazer um trade um pouco mais longo. Aí tem a curva de futuros, né, de milho, café, soja e de petróleo. Então é legal a gente ver isso aqui se está em contango ou está em backwardation. Então quando a gente tem uma curva de em contango é que os contratos futuros lá na frente estão mais caros que os contratos atuais devido à precificação dos juros principalmente. Então seria basicamente o entre aspas normal. Eu esperar que lá na frente o milho seja mais caro devido à inflação, devido aos juros. Então é natural que lá na frente seja mais caro. O que não é não seja normal, não seja natural, mas é a curva em backwardation, que a gente tem, por exemplo, o café, que, né, que lá na frente o café está mais barato do que agora. Isso aqui indica que tende, em algum certo momento, né, o preço a cair, que o pessoal está pagando mais barato para o café na frente do que está pagando hoje. É uma emergência local momentânea que tende a fazer o preço baixar. Essa é a interpretação, né, de linha, de texto, né, do que é o contango e o backwardation. Mas é um dado muito, muito, muito importante para quem faz trade, principalmente quem faz trade em ações, não, em opções, né? Que aí pega contratos lá para frente. Isso aqui já falando mais bolsas de Nova York, no caso do café, ou Chicago, que a gente pega contratos futuros longos, joga lá para frente, e lá tem liquidez, no Brasil é zero. Então a gente consegue ter um dado bem relevante para saber se posicionar ao longo do tempo. E vai analisando isso, né? Quando a curva começa a virar,
geralmente são pontos de inflexão bem interessantes. Então a gente tem para milho, para soja, aí para soja também ele traz a parte, né, de esmagamento, e aí o preço por vencimento aqui. Então pode ver que ela vinha subindo e começa a baixar, ó. Então a curva está aqui em contango, mas está começando a querer virar. Daqui a alguns meses, se continuar assim, a gente pegar uma janela de gráfico diferente, pode começar a virar backwardation, e aí, quem sabe, enxergar uma soja mais para baixo, ou uma em queda lá para frente. Ele traz dados também bem relevantes aqui para a parte da soja. Para o petróleo, mesma coisa, petróleo em backwardation, petróleo, né, ou seja, enxergando uma queda lá para frente. A gente vende, né, daquela guerra que teve, toda aquela história lá, que também isso deu uma inflacionada boa no petróleo e traz tudo quanto é coisa junto, né? E já falando em petróleo, a gente entra aqui no petróleo dos Estados Unidos, que querendo ou não, é uma das principais commodities do mundo, que movimenta muita coisa. Então, se o petróleo sobe significativamente, ele acaba impactando o preço de praticamente qualquer commodity agrícola, porque tudo utiliza petróleo ou derivados de petróleo, desde o fertilizante, no diesel, no navio, em todo quanto é lugar, né? Então, ele impacta bastante. O petróleo geralmente fica ali entre 60, 80, um pouco mais de 80, um pouco mais de 60, né? Seria o, entre aspas, normal. Acima disso, o petróleo já começa a ser muito inflacionário, né, nas commodities e no geral, né? Então, ele começa meio que inflacionar muito. Mas pode ver que o petróleo aqui também tem a quebra de barril, né, o spread aqui. Então ele vem subindo bastante aqui, né, desde ó, a questão da guerra lá que começou, né, dos Estados Unidos lá e tudo mais. O petróleo foi e não voltou. Aí tem aqui, né, a parte, né, os milhões de barril de petróleo, também a produção. Tem também a parte de os destilados de barris, também a produção que ele vem analisando aqui. E também a gasolina. Então pode ver que tudo lá, né, ó, final de 25, início de 26, aqui nesse período, ó, tudo foi lá para cima, justamente em função daquela questão da guerra. Então, o petróleo, como está aqui, ó, divulgado toda quarta-feira, é um dos principais motores de curto prazo, né, do preço do petróleo, por causa desse relatório que sai aqui. Então, isso aqui é bem interessante, bem legal a gente ficar analisando aqui. Posicionamento. Então, isso aqui é um dado. Por exemplo, uma vez eu estava dentro da XP, conversando com o pessoal lá, e eles têm um dado de posicionamento, né, no Brasil, né, de opções para milho, soja e acho que para boi também. Só que como a liquidez das opções no Brasil, principalmente para commodities, é absurdamente pequena e muita gente grande faz hedge de opções lá fora, não faz no próprio Brasil, e muitas vezes quando faz no Brasil, faz em contratos futuros e não em opções devido às taxas e à baixa liquidez, é um dado que não tem muita relevância. E em compensação, lá nos Estados Unidos tem muita relevância. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um dado que mostra o posicionamento, né, em contratos futuros, né, ou em contratos de opções, de fundos, né, de gente, né, do mercado institucional e do comercial, né? E geralmente o normal é que nem a gente pegar um gráfico no Brasil de operações de day trade. A gente pega, não sei se vocês já viram isso, mas vai ver o institucional fazendo a operação numa ponta e o pessoa física na outra. Então, se a pessoa física está comprando, o institucional está vendendo e assim vai. E na ponta, que sempre quem ganha dinheiro é o institucional. Então, isso aqui ele mostra, né, o interesse e as operações em aberto, né, o volume de operações em abertos, né, em contratos futuros, no caso aqui, por exemplo, do milho, em 2 anos para frente. No Brasil, a gente não consegue para o mês que vem. Então aqui é em 2 anos para frente. Então ele fala aqui ó, que os fundos especulativos, né, em milho estão líquidos, ou seja, estão vendidos em 1.306 contratos, né, de um total aqui de 1 milhão e tantos contratos, né, que existem. E na última semana eles estão reduzindo posição comprada. Então, ou seja, né, os fundos estavam comprados e estão vendidos e estão reduzindo posição. E aumentando a variação aqui. Já os produtores, né, estão do lado oposto, que é o natural. Então a gente consegue ver, ó, realmente, que vai subindo, vai caindo e o comercial vai e volta aqui, vai e volta. Então é um dado que é bem interessante analisar também para saber que é aquela famosa frase, né, do follow the money. Aí eu gosto muito de saber onde é que os grandão estão entrando, o que que eles estão fazendo
para eu, né, não digo que vou fazer alguma coisa lá, mas eu vou ser um tonto no meio dos grandão lá que qualquer migalha que sobrar para mim, uma migalha de um monte de dinheiro, ainda é um monte de dinheiro, né? Então eu procuro isso. Mesma coisa para milho, no caso para milho, mesma coisa para soja, para café e para boi. Então tem dados, né, de todos eles. Pode ver que aqui, né, no boi aqui é bem mais, um mercado mais lento, um mercado mais, né, mais de boa. E só quando tem aquelas questão de doença ou algo do tipo que dá uma balançada. O café também está mais lento. O milho e a soja, como tem mais safras, é mais sazonal, né, ele muda um pouco mais aqui. Exportações do Brasil, então próximo aqui, né? Então a gente tem exportação brasileira, que também são dados, né, da Comex, né, essa bolsa de comércio exterior dentro do Brasil. Então ele traz aqui o volume de exportações do Brasil, isso aqui é dado trimestral, se eu não me engano, e ele vem trazendo aqui, né, como é que foi a exportação de milho, então o valor exportado, né, em reais, em dólares, no caso aqui é FOB, e tem o volume exportado também, em tonelada, então a gente vê aqui mais ou menos que tem uma média. Aí ele traz aqui um resuminho, uma variação anual aqui 18%, o volume do mês aqui no caso foi em junho, né, de 434 mil toneladas e exportado em 98 milhões de dólares. Né? Então aqui a mesma coisa para soja, então os mesmos dados, mesma coisa para o café e para carne bovina também mesma coisa. Pode ver que a carne bovina começa a aumentar aqui um pouco mais a exportação, tanto do volume quanto do financeiro, né? Óbvio, nesse momento um aumenta outro, se bem que só se caísse muito o preço, mas no geral vem aumentando e é um gráfico que vem aí mês a mês. Parte de macro global, então a gente tem aqui parte do Brasil, por exemplo, né? Então a gente tem os juros, aí tem aqui Selic, aí tem IPCA acumulado 2 meses, a taxa de desemprego, isso aqui tudo são dados que são relevantes. Aí tem aqui mostrando a Selic histórico, tudo bonitinho e as modificações. O IPCA mensal, taxa de desocupação, que é um nome bonito para taxa de desemprego, né? Então, isso aqui também é uma coisa que não dá para ver muito, porque eu não vejo uma taxa de desemprego diminuindo. Eles vão lá, mudam a forma de cálculo e aí coloca aqui como se estivesse diminuindo a taxa de desemprego. Então, mas é um dado oficial, querendo ou não, eu não posso dizer que está errado ou está certo. Eu tenho a minha análise desse dado, isso aqui é basicamente conforme a gente pega do IBGE e do Banco Central as informações que vêm. Né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Então são atualizados também sempre que sai um dado novo, é atualizado, né? Tem uns que não saem todos os dias, tem uns que saem trimestral, quinzenal, mensal, né? Ou de tempos em tempos. Mesma coisa para os Estados Unidos, então a gente tem lá também os mesmos dados, só muda os nomes, né? Então a gente tem ali a taxa de juros, tem o CPI acumulado, o desemprego dos Estados Unidos, aí tem aqui a taxa de juros deles, né? Que seria a Selic, né? O deles, aí tem o CPI mensal, a taxa de desemprego nos Estados Unidos, olha como é que foi aqui na pandemia e voltou tudo. Então também tem os mesmos dados, só que aqui a coisa é um pouco mais séria, vamos falar assim, né? Aí tem uns índices global, que esse aqui é da FAO, que barra ONU ali, né, que coleta esses dados aqui, mas basicamente um índice de preço de alimentos, que é um índice de inflação mundial, né, que também é um índice que não é lá tão relevante para quem faz trade, mas mais é para ter uma ideia ali na parte de como é que estão as coisas no mundo. E tem aqui uns indicadores de crise. Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito, que são indicadores não tão naturais, né? São um pouco diferentes aqui. Então ele traz, por exemplo, a curva de juros dos Estados Unidos, que são os juros, né? De 10 menos os juros de 2 anos, que também são é um monitoramento. Eu vou falar mais lá para frente, eu não quero falar agora, porque na parte de universidade que tem. Então, que ele mostra a relação dos juros de 10 com os de 2 anos, os juros de longo prazo com os juros de curto prazo, que são indicadores de crise. Ele traz aqui, né, a questão da curva de juros, a regra de Sama, a questão dos bancos, né, a aperto de crédito, comprometimento das famílias, 28%, dívida bruta do governo, isso aqui é um dado bem significativo. Razão de ureia e milho, então para quem é produtor existe, né, quem é produtor mesmo sabe que existe uma razão de milho para boi, milho para soja, diesel para milho, diesel para soja. Então, conforme aumenta lá, aumenta outra ponta. Então, tudo tá ligado. Está tudo conectado porque muitas vezes o produtor não compra e não vende, ele troca. Eu troco X sacas de milho
por tantos cabeças de gado, né? Eu troco X sacas de milho por tantos litros de diesel. A gente faz essa troca ali, muitas vezes entre produtores mesmo, né? Como uma forma de, querendo ou não, não mostrar dinheiro e onde não aparece dinheiro a gente não paga imposto. Então é uma forma de fazer negócio sem mostrar que está fazendo negócio. É bem comum. Aí tem a regressão, tem aqui a questão dos lucros, né, dos bancos, né, aperto de crédito, comprometimento das rendas da família, dívida bruta do governo, olha o quanto vem aumentando aqui. Eu não quero falar nada de política, mas pega aqui e aí começa lá em 2014, isso aqui vem, vai em 2020, melhora um pouco aqui final de 22 e agora vem subindo numa ascendente que não para mais. Se fosse fazer um trade na dívida bruta do governo, seria uma frase que o Al Brooks fala de always in long, né? Sempre para cima, né? Razão de ureia e milho, então é um dado também interessante. A razão de DAP para soja, também é um dado interessante. Todos são dados atualizados sempre que saem, sempre em tempo real e bem interessante de analisar. Tem a parte aqui de calendário, que ele mostra aqui o calendário daqui para frente, o que, que vai sair. Então, aqui né, toda semana tem, por exemplo, o Progresso Safra nos Estados Unidos, tem o ASD, Copom, aqui tem o FONC, né, que é o Compom nos Estados Unidos, relatórios, o ASD, FONC, Copom, assim vai. A parte de universidade, por isso que eu não expliquei muita coisa. Aqui tem bastante coisa. Então, aqui é basicamente não é um curso, mas só em ler isso aqui a pessoa já começa a saber bastante coisa. Então ele tem toda a parte aqui, né? O que, que são as commodities, o porquê das commodities, o que, que são, quem que usa, né? Os especuladores, os hedgers, né? Que é quem faz seguro, o que que move o preço de uma commodity. Aí tem algumas siglas aqui de glossário, uma saca, quanto que é, uma arroba, quanto é que é, um bushel. Né? Então o que que é ali que eu falei, né? Open interest, margin money, o que que significa ciclo WASD. Então ele traz algumas coisas aqui, fala aqui do juros, geopolítica, enfim. Aí entra para a parte do milho, por exemplo. Ele fala, né, como é que funciona o milho, da safra, né, as duas safras, a safrinha, né, que safrinha de safrinha não tem mais nada. Né, então, vem falando aqui, fala do milho lá nos Estados Unidos, fala do Corn Belt, que é uma parte importante. Aí vem aqui das partes, né, unidade de medidas, Brasil, Estados Unidos, que aqui é saca, lá é bushel. Então, a relação de preço Brasil e Estados Unidos, como é que funciona? Os contratos futuros, como é que funciona no Brasil, como é que funciona nos Estados Unidos. Então, tem um resuminho aqui, mais ou menos, que a pessoa lendo isso aqui já tem um bom norte de o que é o que ela está fazendo, o que ela está operando no milho, por exemplo. Tem muita gente que faz operação em milho na bolsa e não faz ideia do que está fazendo. Né? A mesma coisa para soja. Então, eu falo da soja no Brasil, soja nos Estados Unidos, aonde que a China entra no meio disso tudo, a unidade de medida, os contratos futuros também aqui explicando, tudo bonitinho. Né? A parte de café, que aí fala aqui dos tipos de café, o arábica, o colinon, né? Conilon. Enfim, fala aqui da parte de colheita, os ciclos do café, que o café não é uma coisa que planta e colhe com mais frequência que nem o milho, que nem a soja, que tem uma safra, duas safras por ano, que nem o milho. Né? O ciclo leva mais tempo. Aí tem a questão dos Estados Unidos, né? Por que que lá os Estados Unidos, que tem o balizador de preço de café lá nos Estados Unidos, é pela Bolsa de Nova York, sendo que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, mas utiliza o café colombiano também como a questão de trigger, né? Então tem toda uma logística em cima disso. Aí fala dos contratos futuros, de como é que funciona e tudo mais. A mesma coisa para o boi pecuário do Brasil, como é que funciona, o que é, né? Tipo, desde a cria, recria, engorda o bezerro e tudo mais. Então explica toda uma função aqui. Né? E aí que entra um pouco mais a parte de trading, aí fala do basis, né? O que é o basis, o que não é, para que serve, quando que é positivo, quando que é negativo. Aí fala aqui o preço de paridade de importação, que é um dado muito importante também, que é para saber, né, se tu está recebendo, tu está pagando, enfim, mostra bastante coisa ali. Aí tem até os cálculos, né, de como que se calcula o preço de paridade de importação, que é o preço FOB, mais o frete, mais o seguro, vezes o câmbio, mais imposto. Aí tem um monte de coisa, fala bastante que é a questão do milho, né, do trigo, da parte do Nordeste. Tem a parte de contango e backwardation que eu falei, fala o que que é e para que que serve. Sazonalidade, a parte de posicionamento também é bem interessante. Né? Aí tem a parte do WASD,
né, a parte de hedge, especulação, tipo, o que tu quer fazer aqui? Tu é um produtor, quer fazer hedge, tu é só um cara que quer fazer especulação. Enfim, isso aqui vale uma leitura, mesmo quem já saiba, vale uma leitura, é muito bom. A parte de macro, ele traz ali, né, eu já fiz vídeo sobre isso aqui, eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre o triângulo, né, do trade-off entre juros, inflação e desemprego, né, que a inflação está alta, tu aumenta os juros para reduzir a inflação, mas aí quando tu faz isso, tu aumenta o desemprego, mas tu não quer aumentar o desemprego, aí para diminuir o desemprego tu tem que baixar os juros, mas tu aumenta a inflação, então tu fica sempre como se tivesse três alavancas, tu tem que ficar sempre, né, mexendo nas três ali e não existe um ponto ótimo, existe um ponto menos pior, né, que tu prejudica, uma hora tu enforca um lado, outra hora tu enforca o outro e vai sempre nesse trade-off ali para tentar melhorar as coisas, né, ou corrigir o que está ruim. Então, ele como controla, como é que o juro controla a inflação, aí tem a questão do mandato do Fed, como que isso afeta, né, como que os juros, como que, né, a inflação afeta o preço de uma commodity, aí o ciclo econômico, fala todo o ciclo econômico geral, por isso que eu gosto de operar commodities, porque commodities são cíclicas, então isso aqui entra muito nisso. Aí tem a parte de indicadores de crise, que eu tinha falado antes lá, porque eu não falei, né? Porque são aqueles indicadores que eu gosto muito, que é o fora do óbvio. Ah, olhar a Selic é uma coisa, agora tu olhar lá uma correlação de uma coisa com outra é bem diferente, né? Então fala aqui o que é da regra de Sam. Eu falo Sam, mas não sei se é assim que se fala, né? Que ele tenta lá, né, confirmar uma recessão. E aí ele compara, que nem aqui fala, que compara a média de desemprego dos últimos 3 meses com o ponto mais baixo dos últimos 12 meses, quando a diferença passa de 0,5 ponto, historicamente já é ou está bem perto de ser uma recessão. Então, é um dado que é estudado e tudo mais, não quer dizer que tem que, não, bateu lá, pronto, estamos na recessão. Não, mas são dados que usa um, usa outro, usa um, usa outro. É bem interessante. Eu gosto, quanto mais coisa assim meio fora da caixinha, eu gosto desses dados. Tem a parte de aberto de crédito bancário, isso aqui é uma coisa que não é nenhuma novidade. Endividamento das famílias, então é um dado que é bom de analisar. Aí tem a parte aqui, né, de refino de petróleo, a parte de esmagamento de soja e a razão, né, de fertilizante grão, que é o DAP lá, né, da ureia em relação a milho e soja. Então que a gente consegue ver também como que as coisas estão. Então são relações bem interessantes que eu gosto de analisar, por isso que estão aqui. Aí tem a parte de petróleo, né? Aí tem o Petróleo Brasil, que também eu tenho vídeo disso no YouTube explicando como que é a correlação da Bolsa Brasileira em relação ao petróleo. Se a gente parar para analisar o petróleo, pega um gráfico do petróleo, né, ao longo histórico aí que tu tem, desde lá na época do Acordo de Bretton Woods lá até hoje, e tu pega um gráfico do Ibovespa nesse mesmo tempo, tu coloca eles em percentuais, por exemplo, eu já fiz isso. Tu coloca eles em percentuais, tu coloca ele na tela, tu vai ver que eles trabalham sempre assim, né? Então, o Brasil ele tem muita, muita, muita correlação com o preço do petróleo devido às commodities, devido a ser um país produtor de commodities. Então, os Estados Unidos também produz muita commodity, mas os Estados Unidos exportou muita tecnologia para o mundo inteiro. O Brasil ele não ele exportou muito mais coisas mais básicas, commodities, né? Então, ele tem muita, muita correlação com o petróleo. E aí fala que o petróleo e as commodities agrícolas, que é uma coisa que eu falei que é uma ligação, para mim é óbvio, né? Mas que para muita gente não é óbvio, mas é bem óbvio sim. Que ele aqui está aqui, né? O fertilizante, o biocombustível e a parte de frete e logística são as coisas que mais impactam, né? Então, não existe commodities, não tem como transportar ou algo do tipo. Aí tem alguns indicadores técnicos que ele explica, né, o que, que são, por exemplo, médias móveis, IFR, estocásticos, são indicadores que tem aqui, né, na parte de cotações, por exemplo. Tem uma parte aqui de gestão de risco, né, que fala aqui um pouco mais de como definir tamanho de posição, stop, né, o que, que faz com stop, se não faz com stop, relação de risco-retorno, a margem, né, que é a margem lá que a gente bota na corretora, diversificação de investimentos, né, que diversificação não é a mesma coisa que pulverização, então tem que ter uma certa inteligência em cima disso. Aí ele fala que como operar, então aqui basicamente o que, que é cada ordem, uma ordem de mercado, uma ordem limitada, uma ordem stop, aí tem um day trade, tem o swing trade, o position trade. Então ele explica o que é cada um, o que cada um faz, enfim. É mais um resumindo de o que é cada coisa, essa parte aqui, o que é rolagem de contrato, o que é o ajuste, né, para a gente ter. Tem uns exemplos aqui, vamos lá, um contrato CCM de 450 a saca, o preço de R$ 64 a saca,
Então o valor do contrato é 28.800, a margem de garantia de 15% seria R$ 4.000 por contrato, 4.300. Então cada R$ 1 da saca, né, de variação varia R$ 450 de resultado, que é o que a gente vê lá na bolsa, né? Então aqui mais é para ensinar mesmo quem está começando. Aí tem uns erros comuns aqui de não definir stop loss, de aumentar a posição depois de uma perda, tentar recuperar dinheiro, né, operar por impulso, overtrade, a pessoa que fica o dia inteiro enlouquecido, ignorar os eventos e confundir hedge com especulação. Tem muita gente que isso aqui é muito importante. Tem muita gente que acha que, eu tô fazendo hedge, tô fazendo hedge, tô fazendo hedge e tá só especulando. Então ainda vai entrar aqui uma parte de vídeos, né, que eu não fiz ainda, não tá aqui ainda, mas vai ter. São notícias que ele coleta em tempo real. Ele pode ver que é atualizado a 4 minutos, 11 minutos. Então isso aqui fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, coletando notícias. Aqui tem, posso coletar notícias lá do site aqui, Notícias Agrícolas, tem do oilprice.com, tem do G1, tem do Bloomberg. Eu botei esses aqui porque esses aqui foram os que eu achei de mais dados interessantes aqui. Né? Tem muitos outros, né? Tem muitos que não tem como pegar as informações. Esses aqui, por exemplo, são sites que tu clica aqui e ele abre, né? Não é assim de tu clica aqui, ele vai lá e vai abrir a página aqui que a gente vai conseguir ler a notícia, né? Então ele vem aqui, mostra a página aqui e tudo mais. Beleza, é assim que funciona. Como é que eu volto agora aqui? Deixa eu fechar aqui. Propaganda para os outros, não. Enfim, então aqui é para deixar numa tela aqui, quiser ficar olhando, olhar a notícia. Então, por enquanto, esse aqui eu uso. Né? Então, é uma plataforma extremamente completa. Aqui na parte aqui, né, da minha conta, né, então eu tenho aqui os dados, né, que eu tenho, os ativos. Por exemplo, aqui o milho, estava com alerta aqui para mim, 68,45, porque ele estava lá embaixo e eu estava a fim de comprar. E aí eu coloquei um alerta que se fosse maior ou igual a 68,45, ele me mandar um e-mail e me mandar um Telegram. E me mandou. Funcionou. Então eu tenho aqui o Telegram cadastrado. Então, enfim, bem interessante aqui. Esse é o Zigo por enquanto. Né? Ainda vai ter mais coisas, mas eu acho que só essa ferramenta do jeito que está aqui é uma ferramenta extremamente completa. Como eu falei, só aquele dado do Basis, isso aqui é uma coisa que não existe, e esse eu uso. Né? Então é algo que eu uso e é algo que funciona, eu já tenho usado há muito tempo, não tão bonito assim, né? Mas estou usando ele há um bom tempo. Tem uma parte de suporte aqui, se clicar aqui, cai direto no WhatsApp para falar comigo. Né? Então, não estou conseguindo ver tal coisa, ou quem sabe tem que mudar isso, mudar aquilo, adicionar tal coisa, eu queria ver tal dado e não estou conseguindo ver, ou algo do tipo. Então, isso é uma coisa que dá para fazer e tu conversa direto comigo, não vai conversar com o robozinho, com outra coisa. Né? Então, o Zigo, por hora é isso. Beleza, tá, e isso tudo está disponível, não está disponível, quanto é que custa, é de graça? Bom, de graça, infelizmente, não é nem para mim, né? Porque tem muito dado aqui que eu tive e tenho, né, que pagar para ter aqui. Tem muita coisa aqui que não é de graça, né? Algumas informações, obviamente, são, outras, a maioria não é. E tem muitas informações que eu queria adicionar aqui, por exemplo, como o Baltic Dry Index, são outros ativos que eu gosto de monitorar também, só que são ativos que são extremamente caros. Tem ativo que custa $1.500 de assinatura por mês. Eu não vou pagar $1.500 para colocar aqui na plataforma. Né? Então, pelo menos não por enquanto. Eu teria que ter um volume muito grande de gente assinando para pelo menos ficar no 0 a 0. Hoje, do jeito que está para ficar no 0 a 0, já precisaria de muita gente. Né? Então, mas como eu uso, como para mim é uma ferramenta que tem utilidade, então acaba saindo, vale a pena. Querendo ou não, já tinha, já usava, agora só dei uma repaginada e estou disponibilizando ela para o pessoal. Bom, o Zigo, se eu entrar aqui ó, só no site dele, eu tirar aqui a parte da plataforma e entrar só aqui, tem aqui ele, então mostra aqui uma telinha dele, então pode entrar em zigo.com.br. O suporte também vai abrir um WhatsApp para falar comigo. Né? Parte de entrar aqui, ele volta lá para aquela tela de login, que é essa tela aqui, e se voltar para cá, ele vem aqui. Tá? Então aqui ele mostra mais ou menos ele, o que é, o que tem dentro, por quem que é e o preço e tudo mais. Ele custa somente R$ 79,90 por mês, assinatura, cartão de crédito, paga o que usar, se não usar não paga, melhor, se não pagar não usa, não é assinatura de 2 meses, não tem aquele negócio de fidelidade, não, posso pagar um mês agora, não pagar mais, se a gente vai usar um mês vai parar, então não tem que comprar por um ano, nem nada. É bem tranquilo, e a ideia é como eu falei, ó,
Ele traz as informações, lá o que tu tem no Profit, o que tu tem na Conab, né, no OA, no NOA, no USDA, aí tem planilha de bases, grupos de WhatsApp, site de notícias e tudo mais, ele traz tudo para um lugar só, que é pro Zico, como se fosse um agregador de informações, né, e ele estuda também e traz interpretações, pode ver que várias coisinhas ali, ele tinha lá na parte lá, por exemplo, do Base, que nem tá aqui, ó, ele traz um resuminho em cima, mostrando o que que é, o porquê que é, o que que tá acontecendo naquele momento. Não adianta olhar um gráfico se não entende o que tem no gráfico. Então ele traz o resumo do que tem ali. Então ela é uma plataforma que tem, que eu falo aqui, né, 8 frentes de lado. Então ela fala de Brasil e de mundo, fala de físico regional, parte clima, El Niño, Laninha, fundamentos, indicadores, estocásticos, indicadores de crise, curva de futuros. Né? Então tem a universidade e tudo mais. E qual que é a ideia? Futuramente, dentro desse plano aqui ainda, a ideia é eu fazer a parte de vídeos. Que não vou dizer que vai ser um curso, mas seriam aqueles vídeos que eu gosto de fazer, não só de análise, também de análise de mercado e tudo mais, né, que eu sempre fiz, mas também vídeos com indicadores, com dados como eu sempre falei, de pensamentos fora da caixa, analisar coisas diferentes, de tentar entender como que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, que eu chamo de uma análise mais inteligente ali, né? Que como, né, não vou dizer que era meu amigo, porque a gente não tinha uma relação tão grande, mas a gente já trocou ideia, né? Infelizmente faleceu o Richard Rittenband. Ele falava, né, daqueles insights, se segura na cadeira, que é aquele negócio que é totalmente diferente. Eu sempre fui muito, né, dessa linha de pensamento dele, obviamente que não tenho 10% da inteligência que ele tinha, né, nessa parte de mercado financeiro e de economia, mas eu sempre gostei dessa abordagem, né, de não ficar só no feijão com arroz ali. Tá? Então, isso é algo que é bem interessante. E aí, que nem eu falo aqui, ó, é um plano só, não tem letra pequena, sempre como eu sempre fiz, sempre de um modo simples, preto no branco, sem rodeios, sem nada de, mas é isso, aquilo, aquilo outro. É aqui. Tudo custa R$ 79,90 por mês, paga no cartão, que nem aqui, ó, cancela quando quiser, não tem fidelidade, não tem nada. Vai clicar aqui em assinar agora, vai abrir uma página, vai colocar os dados aqui, vai criar, entrar na parte de pagamento, vai abrir outra páginazinha na parte de pagamento que utiliza o Asas, né? E pagou lá, já tem acesso liberado na hora, libera, e depois o pagamento é recorrente, vai sempre liberando. Se quiser clicar em cancelar, pode cancelar. É só eu vir aqui, por exemplo, eu vou logar no meu, né? Se eu for logar aqui e botar minha senha, né? Eu vou vir aqui na minha conta, quero cancelar, é só clicar aqui, ele cancela. Não tem que abrir chamada, não é que nem o operador de telefone que você tem que ligar lá e perguntar o porquê que eu quero explicar. Não, mas agora tem uma promoção de somente. Não, não existe isso. Então aqui é pum, clicou em cancelar, cancelou, acabou, já era. Tem um chat no WhatsApp aqui para falar, né, o tempo todo, pode falar aqui, vai abrir para falar comigo. Esse mesmo chat está lá na página inicial aqui em cima. Se clicar aqui, vai abrir também no WhatsApp para falar comigo. Então não tem frescura. É uma plataforma simples, direta, né, para a gente trabalhar e que é bem legal. Então, assim, quem gostou, como eu falei, compartilha isso, né, com quem faz trading na parte de commodities, com quem entende dessa parte de agro, com quem gosta disso, porque é uma ferramenta, e aí eu não vou querer, né, falar, né, puxando para o meu assado, mas eu vi ferramentas parecido que eu digo, com algumas informações que essa aqui tem, né? Tem essas ferramentas, algumas delas, mas por exemplo, eu vi uma dos Safras que eles têm, que custa, eu fiz a cotação, era 1.200 e poucos para uma commodity por 3 meses, se eu não me engano, uma coisa assim. Então daria aí, bota aí 400, 500 reais por mês, né, dependendo do tempo que pegar, para uma commodity por 3 meses. Então, bem diferente. Aqui é R$ 79,90 para todas por tempo que tu quiser. Né? Tu vai falar pagando isso por mês. Ponto, acabou. Então, tu em um ano de Zigo, com tudo, custa o preço de um mês lá. Então, nem se compara. E aqui é atualização diária o tempo todo. É bem, bem, bem interessante. Então é isso. Esse é o Zigo. Finalmente está no ar. Estou muito feliz. Muito, muito, muito contente, muito faceiro. E é uma coisa que funciona bem, funciona redondinho. Já está rodando há muito tempo aqui. Aqui eu não divulgo porque
realmente eu tinha que testar, mas tá funcionando bem, eu tô bem feliz com isso. Então, se quem gostou e quiser assinar, se vê que faz sentido, fica à vontade, se não quiser, não precisa. Se quiser indicar lá também, indica. E a ideia é o seguinte, conforme isso aqui vai aumentando, vai crescendo o número de assinantes, eu quero, por enquanto, eu estou num prejuízo gigantesco, mas conforme ele vai começar a ficar pelo menos um 0 a 0 ali, aí eu já consigo colocar mais dados também. Eu quero colocar mais coisas. Eu tenho muito mais coisas para colocar aqui, mas o negócio precisa se pagar, senão eu vou fazer, e nunca vai estar pronto e só vai se endividando. Então, conforme vai crescendo, a ideia é ir melhorando cada vez mais. Beleza? Mais adiante eu faço mais vídeos analisando o mercado de novo. Valeu, um abraço, até mais. Tchau.